Primeiro a gente vai entender melhor o que é essa criança interior ferida, quais são esses sintomas, como você se identifica, quais são os 5 sinais, e ao final eu deixei 2 frases que vão ajudar a complementar a meditação que vai amparar esse desprendimento, essa limpeza energética dessa criança interior. O que é a criança interior ferida? É um espaço muito comum entre todos nós. É quando a gente é tomado por medo, insegurança, vergonha, desconfiança, culpa. Isso vem de uma maneira muito forte. Para entender esses sentimentos e identificar padrões de comportamento que geram mal-estar, é preciso observar essa criança emocional, que é uma metáfora. Na nossa vida adulta, ela atrapalha a nossa organização das emoções. A gente é tomada por essas emoções que vão reger o nosso cotidiano. Sabe aquela raiva que você sente e aquela sensação de impotência diante de uma situação que você não consegue se conter e acaba gritando e quando vê, já foi. Ou o contrário também. Você se sente impotente, se cala, não coloca a sua voz e não consegue se impor. Tanto um quanto o outro é quando a gente é tomado por emoções que inviabilizam a gente de se colocar como um protagonista na nossa própria história. A gente entendendo o que é essa criança interior, quando a gente é pequenininho, a gente não tem essas faculdades mentais estabelecidas e a gente precisa dos adultos para organizar, apoiar a gente a se desenvolver emocionalmente. Ou seja, muitas vezes vão compartilhar as próprias feridas emocionais com essas crianças. Então, dentro dessa visão, quando a gente escolhe se desenvolver espiritualmente, integralmente, a gente faz uma escolha por se responsabilizar por todas as emoções, sensações e sentimentos que estão impactando negativamente o nosso cotidiano. A clareza que eu proponho aqui para esse trabalho energético é que a gente reconheça 5 feridas que muitas vezes a gente traz da infância, que são as feridas de rejeição, abandono, humilhação, traição e sentimento de injustiça, que quando pequeno você sente e não sabe classificar, vai se desenvolvendo, vai entendendo o que é isso, mas na fase adulta, quando passa por essas sensações, elas tomam uma grandeza tamanha que muitas vezes essas emoções vão te dominar e aí te impossibilita de organizar uma situação olhando para o bem-estar de si mesmo e também dos outros. Uma das leis que vai ajudar muito nessa organização dessa situação é a lei do desapego, a lei do desprendimento. Quando você está em trabalho espiritual, trabalho de limpeza energética, você está se liberando das amarras inconscientes. É o que está na sombra. Na sombra, a gente carrega nossas dores e as nossas potências também. Quando a gente faz esse trabalho de abertura, a gente vai limpando sem a necessidade de reviver dores do passado. Eu coloquei 5 sinais de uma criança interior ferida. Problemas relacionados à autoestima, não confia em si mesmo, não tem essa confiança, precisa sempre ser apoiado, validado pelos outros. Sempre tem medo das críticas, né? Apesar de eu colocar aqui sinal 3, esse medo da crítica é porque não confia em si mesmo. Se não tá bem e se depende da validação externa para se sentir aceito, vai sempre ficar se colocando de uma maneira a agradar o outro. Muitas vezes tem uma imagem corporal distorcida, não aceita seu próprio corpo, não trata bem. Esse corpo a gente cuida com amor, carinho, esse corpo tem uma forma perfeita do jeito que ele é, como seu templo sagrado que está alojando temporariamente um espírito que tem uma consciência infinita. Outro sinal, criança interior ferida, nutrem a esperança de que as outras pessoas transmitam o sentimento de segurança, de proteção, de validação e pertencimento, porque é assim que espera, né? A criança sempre está esperando que o outro vá apoiar emocionalmente. Esse é o lugar da criança. A criança que habita em nós continua pedindo isso também. E, finalmente, o profundo medo de abandono nos relacionamentos. A lei do desapego
ela vai trazer uma consciência de que a gente vai entrando na nossa verdade, no nosso centro de poder, a gente vai reconhecendo o que significa a palavra prosperidade para nós. Aqui eu quero trazer um conceito para hoje de proporcionar uma elevação na vibração com a meditação. Então, a meditação que traz a lei do desapego, do desprendimento, com o Deepak Chopra, está lá no dia 13. Vou deixar o link aqui também. E para potencializar essa meditação, eu trouxe duas frases que, quando a gente vive situações de angústia e conflito na nossa vida e a gente não sabe o que fazer, a gente reconhece que isso é uma parte inconsciente nossa que está presa nesse emaranhado energético que coloca a gente em situação de angústia, que pode ser uma dessas angústias que vem muito forte através da nossa criança interior. Quando acontece isso, a melhor coisa a fazer é colocar essa frase: divindade, limpa em mim o que está contribuindo para esse problema. Você se reconhece como ser que é parte dessa grandeza toda, que é parte desse universo, e você se coloca em conexão com esse universo para te ajudar a liberar a sua parte que ainda está apegada em reviver memórias de traumas e dramas. Apesar da sua inconsciência, você agora quer se desprender disso. Outra frase muito boa é: amo vocês, minhas memórias, sou grata pela oportunidade que está libertando vocês e a mim.